Boa noite, turma. Hoje nós vamos concluir a nossa revisão para que todos possam fazer a nossa prova NP2, perdão. Lembrando que a nossa NP2 inicia a partir de atos e fatos contábeis, onde nós vamos tratar de fatos permutativos, modificativos e mistos. A partir daí, então nós já estamos fazendo revisões a 2 aulas e hoje nós vamos concluir. Na aula passada nós falamos sobre, eu deixei um material sobre a Lei 6.404 e as alterações sofridas pela 11.638, certo? Que trata da contabilidade no Brasil. Eu vou colocar novamente esse material e pedir a vocês também que assistam essa videoaula, que eu sei que alguns não assistiram, tá certo? Então, assistam como revisão para a nossa NP2. Eu deixei um exercício que foi o exercício de revisão. E hoje eu vou responder quase todas as perguntas. Só não vou responder com vocês a questão que trata do balanço patrimonial, porque a gente já tratou várias questões desse tipo. E eu acho que não vale mais a pena, ou não precisa mais a gente responder mais uma questão dessa. Você já tem várias videoaulas, vai ficar muito sacal, muito cansativo. Mas vamos lá começar. No exercício de revisão, a nossa primeira questão foi o quê? Quais as demonstrações contábeis obrigatórias pela Lei 6.404 de 76 e suas alterações, e explique a principal função do balanço patrimonial. Não foi assim? Então vamos lá. A Lei 6.404 trazia que eu tinha por obrigação fazer balanço patrimonial, DRE, demonstração do resultado do exercício, DOAR, demonstração de origens e aplicações de recursos. Eu poderia fazer a DLPA, ele trazia como DLPA, ou a DMPL substituindo, mas ele trazia o DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, e eu poderia também fazer ou a DMPL, que era a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Juntamente com elas, eu tinha as notas explicativas. A principal alteração sofrida foi que, em termos de demonstrações contábeis, foi que ele tirou a DF do ar, a demonstração de origens e aplicações de recursos, e colocou no lugar dela a DFC, demonstração de fluxo de caixa. Só lembro, essas demonstrações não foram criadas à toa, já existiam, a DFC já existia, só não era obrigatória. A DOAR também não deixou de existir, só passou a não ser mais obrigatória. E colocou também uma demonstração que já vem desde a década de 70 sendo mexido nela, que é a DVA, demonstração do valor adicional ou do valor adicionado. Então, alguns autores trazem valor adicional, outros trazem valor adicionado. Então, a DVA foi incluída, mas ela só é obrigatória para as SAs de capital aberto. A DVA só é obrigatória para as SAs de capital aberto e para as SAs de capital fechado que tenham um PL superior a 2 milhões de reais. Ok? Então, qual é a principal função do balanço patrimonial? A principal função do balanço patrimonial é apresentar ou demonstrar o patrimônio da empresa em um determinado período de tempo. Então, eu vou demonstrar o patrimônio da empresa em um determinado período de tempo. Quanto é que custa? Quanto é que vale esse patrimônio? Quanto é que esse patrimônio que existe, que é da empresa, é o valor dele em 31 de dezembro. Tá certo? Então, é uma foto, é um retrato do patrimônio da empresa em um determinado ano ou período de tempo. Ok? Então, a primeira questão era basicamente isso. Então, as alterações sofridas pela Lei 6.404, elas vieram
equiparar ou levar a contabilidade brasileira a padrões mais próximos dos padrões internacionais. Nós já trabalhamos com padrões internacionais. Então, eu fui adequar melhor, ou ajustar melhor aos padrões internacionais ditados pelo IASB. Ok? Segunda questão. Relate as principais mudanças ocorridas na Lei 11.638 em relação à Lei 6.404/76 no balanço patrimonial das entidades. Então, o que foi que aconteceu no balanço patrimonial de uma lei para outra? Eu tinha no ativo dividido em ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente. O ativo circulante, né, tinha todos os bens e direitos de curto prazo. O ativo realizável a longo prazo, todos os direitos que eu tinha a receber de longo prazo, após 12 meses. E o ativo permanente trazia os bens operacionais, investimentos, imobilizado e diferido. Dentro do diferido, dentro do permanente, eu tinha essas três divisões. Investimentos, todos os investimentos feitos pela empresa. O imobilizado, todos os bens utilizados na atividade operacional. E diferido, todos os bens utilizados, ou todos os bens de difícil cálculo, né, os bens que subjetivos, ou bens que eu não posso visualizar tão bem, ou que eu sei que existem, mas que eu não tenho como calcular previamente seus valores. Ou seja, marcas e patentes, direitos autorais, era esta a divisão no ativo. Com a Lei 11.638, o que foi que alterou? Alterou a estrutura do ativo. Eu continuei tendo o ativo circulante, que são todos os direitos de curto prazo. O ativo não circulante passou e o ativo permanente se uniram. Ativo não circulante e ativo permanente se uniram em um subgrupo só. Passou a ser ativo não circulante. Então, eles se uniram em um subgrupo só. Passou a ser ativo não circulante. Onde eu passei a ter agora, dentro do ativo não circulante, realizável a longo prazo, os valores que eu tenho a receber a longo prazo, investimentos, todos os valores investidos pela empresa em outras empresas, imobilizados, valores dos bens juntamente com a sua depreciação, e agora não mais o diferido, agora o intangível. O diferido ainda continua nas 11.638, mas posteriormente, em 2009, teve a Lei 11.941, que ela extinguiu totalmente o diferido. Eu fiquei apenas com as contas do intangível, certo? Então, dentro do não circulante, eu passei já com também as mudanças da 11.941, 11.638 e as mudanças também da 11.941, eu passei a ter dentro do não circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. São essas quatro divisões do ativo não circulante. Ok? No passivo, na Lei 6.404, eu tinha passivo circulante, que eram as dívidas de curto prazo, que eu deveria pagar até 12 meses. Passivo realizável, passivo exigível a longo prazo, que eram os valores que eu tinha que pagar após 12 meses. Resultado de exercícios futuros, que era uma situação bem específica, poucas empresas registravam, né? E o patrimônio líquido, onde o patrimônio líquido estava dividido em capital social, lucros ou prejuízos acumulados e reservas. Com as alterações sofridas tanto na Lei 11.638 e 11.941, né, você vai me explicar que
eu fiquei dentro do passivo apenas com passivo circulante, com passivo não circulante, passivo circulante, as dívidas de curto prazo, passivo não circulante, as dívidas de longo prazo. E dentro do PL, eu fiquei com capital social, prejuízos acumulados, reservas de lucro, reserva legal, todas as reservas, ações em tesouraria, ajuste para avaliação patrimonial. Então, são as contas que foram criadas e colocadas dentro do PL, tá certo? Então, estas foram as principais alterações sofridas pelo balanço patrimonial. Você não precisa explicar bem, você precisa apenas dizer, olha, mudou a estrutura do balanço patrimonial, onde no ativo eu passei a ter ativo circulante, ativo não circulante, o ativo não circulante dividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O passivo passou a ser passivo circulante, passivo não circulante, PL, patrimônio líquido, onde o PL está dividido em capital social, reservas, lucro, prejuízos acumulados, não é mais lucro, eu não acumulo mais lucro, é prejuízos acumulados, ações em tesouraria, ajustes de reavaliação patrimonial, né, e ajustes de exercícios anteriores. Ok? Então, esta foi a segunda questão. Quarta questão, a terceira é a do balanço patrimonial, eu vou pular, então deixar para vocês fazerem, que já nós fizemos várias questões sobre isso. Quarta questão, sobre as sociedades anônimas, assinale a alternativa que for errada. Sociedade anônima ou sociedades por ações, que estão regidas pela Lei 6.404 e pelas leis 11.638 e 11.941, que foram as alterações. Então, marque a alternativa errada. São divididas em ações ordinárias e preferenciais. Correto, como nós já tínhamos falado. As ações são divididas, divisíveis e podem ser vendidas em parte para terceiros. Não. As ações são indivisíveis. Aí está errado. Esse tipo de sociedade é administrado por um único proprietário. Tá errado. Tá certo? Nós temos dois itens errados. Esse tipo de sociedade é administrado por um conselho administrativo, onde este conselho tem um presidente, mas tudo é em votação feita pelos sócios acionistas. São dirigidas por uma assembleia de diretores, sim, está correto, seria o conselho administrativo, que tem que, como geralmente faz a assembleia, para votarem e tomarem as demais decisões. Em seguida, eu vou continuar a resolução desse exercício, e eu peço que assistam essas videoaulas, tá certo? Estarei no chat para tirar quaisquer dúvidas que possam ter sobre este exercício. Obrigado.